Muito bem, hoje eu vim trazer esse tema que pra mim assim é vivido, experienciado diariamente na prática. Então assim, eu não sou uma expert na espiritualidade, tô longe disso. Eu tô longe até mesmo de dizer que eu sou uma excelente mãe e que minha maternidade é maravilhosa. Por quê? Porque a maternidade para mim é uma constante evolução e isso vai postergar até os meus últimos dias de vida, até quando eu estiver bem velhinha lá e o meu filho. Por quê? Porque a mãe, ela não se desliga nunca do filho. Essa é a minha percepção. E hoje o tema que eu trouxe hoje é como que a gente pode desenvolver e trabalhar uma espiritualidade no seu filho, tá? E tudo que eu tô trazendo aqui são coisas que eu já experienciei. Meu filho hoje tem 9 anos, então eu tenho sim, como dizer, em 9 anos, como eu venho atuando com ele, tá bom? Se você quiser saber mais, tiver interesse, acompanha o vídeo até o final, não esquece aí de deixar o seu like e principalmente apertar o botãozinho vermelhinho aí e se inscrever nesse canal lindo, maravilhoso que é o Brilho de Possibilidades. E eu espero de coração fazer muitos brilhos aí através de dicas, movimentações na sua vida. Então vamos lá para o tema. Para mim, assim, quando eu comecei a trabalhar a espiritualidade no meu filho, eu trabalhei desde a minha barriga. Aí vocês vão falar, nossa, Thaís, que doideira. Verdade. Quando eu tava lá, com a barriga gigantesca, e já tava, né, próximo, assim, antes, né, quando eu sentia os primeiros movimentos dele, né, o pezinho, aí era, né, o chute, enfim. Aí eu começava a falar, meu filho lindo, você vem para fazer coisas incríveis. E eu sentia mesmo, eu sempre senti que meu filho, assim, era um menino de muita luz e espiritualizado. Qualquer dia desses eu venho gravar um vídeo com ele aqui, aí vocês conhecem essa beldade da minha vida. Enfim, e daí eu comecei, voltando na história, e eu comecei a trabalhar isso na minha barriga. Então eu falava assim, nossa, eu sinto que você vem para fazer grandes coisas, né? E talvez harmonizar os nossos sistemas, tanto o meu quanto do pai dele. Eu sentia ele com uma força muito incrível. Aí eu falava assim, né? E disso eu comecei a entrar com um processo de oração com ele, na minha barriga mesmo. Aí quando ele nasceu, eu sempre emanei muita luz, muita prosperidade para ele. Eu falava para ele, né, quando ele era bebezinho, meu amor incrível, né? A gente como é mãe, a gente acaba sendo, né, um bicho meio bobo, né, que eu falo. Porque a gente acaba, né, um sorrisinho, basta um sorrisinho lindo, aquela piscadinha ou aquele olharzinho assim, ah, mãe, por favor, a gente cai no golpe, né? Mas enfim. E daí eu comecei a conversar, conversava com ele bebezinho. Então eu colocava orações para ele ouvir, músicas, né, de religiões, enfim, que não é bem religião, músicas cristãs, né? Que não tem, assim, uma crença apenas, né? Eu sou o tipo de pessoa que hoje, na minha vida, eu respeito todas as religiões. Claro, todas que provêm do bem, tá? Eu não gosto daquelas que fazem coisas não tão legais. Mas pra mim, assim, meu berço é católico, eu me tornei católica aos 17 anos, né? Que eu me batizei, crismei, enfim. Mas, pra mim, hoje, você trabalhar sua espiritualidade é o que define você. Porque trabalhando a espiritualidade, você começa a trabalhar uma humildade, enfim. E daí, ele piquititinho, eu comecei a buscar, né? Fazer orações com ele. A minha mãe é uma pessoa muito pegada à religião, então ela desde pequenininho assistia missas com ele também, ele acompanhava tudo isso. E ele sempre teve essa sensação de rezar, essa situação que ele reza comigo todas as noites antes de dormir. Nós costumamos fazer 3 orações, às vezes eu coloco mantras, às vezes eu coloco um vídeo, né, de meditação guiada nessa vibe, e ele me acompanha. E sempre fiz isso com ele. E uma coisa que eu ensinava para ele, olhar para o próximo, né? Então, quando ele olhava para o próximo, eu mostrava para ele, olha, filho, tá vendo aquele senhor? Sempre você busque, né? Amar, a respeitar, a cumprimentar, seja uma pessoa que busque ter educação, porque é através disso que você começa a ter, né? Dando que se recebe. E daí eu busquei fazendo isso com ele. E assim, é incrível porque ele hoje, aos seus 9 anos de idade, às vezes ele me dá os starts que eu às vezes esqueço de fazer.
Aí você vai me falar assim, ele é uma criança que ele tem um amor, uma compaixão para com o próximo. Ele busca se deixar, na verdade, eu vejo que se deixar ele acaba dando dele para o outro, né? Ele acaba tirando dele para dar enfim, ele quer ajudar. Ele é uma pessoa muito assim humanitária. Com 9 anos. Aí você vai me falar assim, olha, Thaís, mas ainda criancinha é muito cedo para você estimular. Mentira. Eu estimulei o meu filho desde o meu ventre, com muito amor, muita assim espiritualidade envolvida. Quando ele era bebezinho, eu também trabalhava isso e venho trabalhando de lá para cá até hoje. E eu vejo o quanto ele se torna uma criança diferenciada na sua essência. Todo mundo, né, que nos cerca ou que tá assim, percebe isso. As pessoas que não, às vezes não têm essa percepção é porque elas não estão antenadas, mas eu sinto que é exatamente isso. Enfim, e eu vi o quanto uma criança tem a capacidade de fazer um mundo diferente, muito mais consciente através de quando você trabalha a espiritualidade nele. Então ela começa a ter amor pelo planeta, ela começa a trabalhar o amor incondicional desde pequeno. Então, assim, quando chega na maioridade, ela não traz aqueles traumas infantis, enfim, pode até trazer resquícios, mas o que prevalece é isso, tende a prevalecer, né? Então, assim, pra mim é fundamental trazer conhecimento religioso, trazer, né, mostrar que existe um ser superior que rege todos esses planetas, né? E ele é tão interligado com o planeta, ele adora planeta, sistema solar, assim, ele acredita que tem alguém mesmo, né? Então, e é bonito isso porque ele, além de acreditar, ele sente. Então, assim, outro fator é você prestar atenção também no que a criança está querendo te falar. Porque às vezes a gente acaba assim, né, falando, não, eu tenho que te ensinar e tenho que te ensinar um monte, você que me escute. Não necessariamente. Às vezes nós temos muita capacidade de aprender com eles. Eles, mesmo serizinhos, né, piquititinhos, eles têm uma capacidade enorme de nos ensinar. Mas será que a gente está sensível ao ponto de ouvir eles? Então, assim, isso é uma coisa que eu venho prestando muito atenção nos últimos meses e tempos, que é fundamental a gente ouvir as crianças, ouvir tudo o que eles estão manifestando, suas vontades, seus desejos, às vezes suas ansiedades, porque através disso a gente consegue ajudar eles. Às vezes hoje está cada vez mais comum a gente como pai pegar assim, eu vou pegar e vou mandar para um psicólogo, jogar a nossa responsabilidade para um terceiro resolver. Mas entenda que a criança, ela manifesta o que os pais estão reverberando, né? Então isso é muito verdade, porque quando eu estou muito ansiosa, ele fica muito ansioso. Quando eu estou muito alegre, sorridente, ele vibra. Então veja, olha só como nós somos totalmente responsáveis pela energia dos nossos filhos, do comportamento deles. Então, buscar cada vez mais ficar atento no que eles estão querendo manifestar, porque às vezes o erro e o problema não tá com eles, tá com a gente mesmo, tá bom? Trabalhar uma socialização e o compaixão para com o próximo. Eu busco fazer assim. Quando eu vou fazer ação social, de fazer algum projeto, né, em alguma igreja, algum lugar assim que faça alguma ação social, seja levar comida para alguém na rua, ajudar crianças carentes, eu levo ele junto. E ali é muito bacana porque através disso a gente já começa a trabalhar esse processo dele, ele piquititinho, ter isso. E você não tá falando, eu tô te ensinando. Você, através do seu exemplo, ele tá enxergando e ele vai por repetição. Então, eu, desde os 2, 3 aninhos dele, eu era membro de uma casa onde eu ajudava a ação social e ele me acompanhava desde pequenininho. E isso foi o que também potencializou esse lado dele humanitário, tá bom? E por fim, né, que é o que eu falei, que eu pratico com ele, é a questão da oração diária, né? Eu acho muito importante as crianças rezarem antes da noite, meditarem, buscarem se interiorizar num processo de respiração, buscar, né, conversar com um ser supremo, com um anjo da guarda que protege eles. E eu acho muito nosso, e eu acho que assim, para mim é nosso dever como pais passar essa informação para eles. Se lá na frente eles não querem, não vão fazer,